Na história de hoje, você vai acreditar que o que está acontecendo está indo em uma direção certa e o caso é simples de entender. Mas você estará errado. Porque o final da história é tão inesperado e tão surpreendente que apenas 100 anos depois foi possível desvendar o erro trágico que foi cometido. Eu sou Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração. Na noite de 31 de janeiro de 1910, em Londres, o casal Cora e Dr. Harvey Crippen ofereciam um jantar íntimo para dois amigos. O Dr. Crippen era médico formado e trabalhava como farmacista, e seu dia a dia consistia basicamente em ficar no consultório de um dentista misturando medicamentos. Era como um anônimo trabalhando nos bastidores, longe dos holofotes do mundo. Enquanto isso, sua esposa, Cora Crippen, mais conhecida pelo nome artístico de Belle Elmore, era uma mulher do tipo mandona, com uma personalidade marcante. Era excêntrica, beberrona e tinha o histórico de ser infiel ao marido. Aspirante a atriz e cantora, era adorada por todos onde quer que fossem, enquanto o Dr. Crippen passava ali despercebido. Além disso, Belle gastava todo o dinheiro do marido em um guarda-roupas caríssimo. Em determinado momento da noite, Belle passou a contar uma história e executar uma estranha combinação de música e dança que fazia parte da narrativa. Era como se ela tivesse criado uma peça teatral em tempo real e a estivesse ali, apresentando na hora para os convidados. Os convidados do jantar, Paul e Clara Martinetti, observavam a performance de Belle com fascínio. Eles estavam encantados com o espetáculo improvisado de Belle. Achavam incrível sua habilidade de entreter. Paul e Clara, os convidados, também eram do meio artístico, assim como Belle. O Dr. Crippen franziu a testa enquanto os dois convidados aplaudiram. Já tarde, os convidados precisavam ir embora. Antes que o Dr. Crippen pudesse se levantar para começar a arrumar a sala, Belle exigiu que ele saísse para buscar um cavalo e uma carruagem para levar os convidados para casa. O Dr. Crippen abaixou a cabeça e concordou. Enquanto caminhava em direção à porta da frente, Belle gritou: "Não pegue um daqueles baratos. Arranje um caro. Um bom. Já." Ele revirou os olhos, mas disse: "Tudo bem", e saiu. Apesar de procurar por toda parte, não encontrou cavalos e carruagens de qualidade. Depois de procurar por uma hora inteira sem sucesso, o Dr. Crippen finalmente teve que chamar um dos cavalos e carruagens de qualidade inferior. Ele os contratou e voltou para dentro, informando aos convidados que havia conseguido o transporte. Belle, insatisfeita com a sua demora, perguntou irritada por que ele havia demorado tanto. O Dr. Crippen explicou que foi difícil de encontrar uma carruagem adequada da forma que ela queria àquela hora da noite. Ela o repreendeu na frente dos dois, dizendo que ele deveria ter se esforçado mais. Enquanto os convidados se preparavam para partir, Belle os abraçou calorosamente, agradecendo pela companhia e prometendo um novo encontro em breve. O Dr. Crippen, exausto e frustrado, apenas acenou com a cabeça, ansioso para que a noite finalmente terminasse. Então eles saíram e Belle ficou olhando para a carruagem após longa espera. Assim que a carruagem foi embora, ela lançou um olhar furioso para o Dr. Crippen. O Dr. Crippen sabia que, assim que ela entrasse, seria alvo de gritos e reclamações. Na sala estava Belle, braços cruzados, encarando-o com raiva. Ela começou a atacá-lo não só pela demora absurda de uma hora para encontrar a carruagem, mas também por ter trazido um veículo tão ruim, algo que ela expressamente pediu para não fazer. Embora o Dr. Crippen achasse que a noite tinha corrido tudo bem, na mente de Belle, seu marido era o culpado pelo fracasso total da festa. Belle também o repreendeu por não ter aplaudido seu grande desempenho com o mesmo entusiasmo que Paul e Clara, afirmando que isso realmente a magoou. O Dr. Crippen permaneceu em silêncio, sabendo que era melhor baixar a cabeça e deixar a sua esposa desabafar. Belle bufou e foi até a lareira. Pegou uma foto emoldurada que deixava descaradamente em sua casa e era a foto de seu ex-amante, com que ela abertamente tinha tido um caso. Sim, o Dr. Crippen sabia que sua esposa o havia traído. Belle segurou a foto, apontou para ela e olhou para o marido, dizendo: "Sabe, eu posso ter o homem que eu quiser. Olha aqui, posso tê-lo se eu quiser. Não preciso de você."
O Dr. Crippen não se abalou. Estava acostumado a ser tratado dessa maneira por Belly. Ele apenas ficou ali em silêncio enquanto ela continuava seu discurso furioso, sabendo que, eventualmente, ela se cansaria e a tempestade passaria. Era mais uma noite na vida do casal Crippen, cheia de drama e ressentimento, mas sem surpresas para o resignado médico. Sabe de uma coisa? Vou te deixar amanhã. Estou farta. Não aguento mais ficar com você. Acabou. Mais uma vez, o Dr. Crippen não demonstrou reação alguma. Na verdade, esse comportamento da esposa era bastante típico, incluindo a ameaça de partir no dia seguinte. Ela já tinha feito isso dezenas de vezes. Era como se o Dr. Crippen fosse um saco de pancadas dela, dia e noite, todo santo dia. A essa altura, tudo que o Dr. Crippen queria era que sua esposa parasse de falar e de reclamar para que ele pudesse finalmente ir dormir. Ele estava tão infeliz nesse casamento quanto ela obviamente também estava. Mas tinha muito medo do escândalo, afinal eles estavam no início do século passado, não conseguia se divorciar dela. Mas se ela cumprisse a ameaça e o deixasse, ele finalmente estaria livre. O casamento acabaria e a culpa seria dela. Então, o Dr. Crippen ficou ali esperando que a esposa terminasse, mas ficou claro que ela tinha muito mais a dizer. 2 dias depois, os membros da instituição Busk Hall Ladies Guild, da qual Belly e Clara, a convidada do jantar, faziam parte, estavam todos sentados em seu escritório em Londres, esperando para iniciar a reunião. Mas havia um problema. Belly, a tesoureira do grupo, não compareceu. Ela estava atrasada e ninguém sabia seu paradeiro. Após aguardarem por um tempo, ouviram uma batida na porta. Abriram a porta e lá estava Ethel Leneve, a jovem assistente do Dr. Crippen, parecendo cansada e um pouco ofegante. Ela carregava uma carta e um pacote. Ethel informou que estava ali representando o Dr. Crippen e Belly, e de pronto colocou a carta e o pacote sobre a mesa e logo saiu rapidamente. Após sua partida, os membros da instituição se entreolharam confusos. Pegaram a carta, a abriram e a leram. A carta escrita pelo Dr. Crippen informava que um familiar de Belly, ali nos Estados Unidos, havia adoecido. Belly precisou voltar às pressas para cuidar dessa pessoa e ficaria ausente por alguns meses. Ao abrirem o pacote deixado por Ethel, encontraram um talão de cheques da instituição e o livro Razão. Isso permitiria que encontrassem um novo tesoureiro para poder substituir Belly temporariamente. Os membros da instituição se entreolharam sem saber como proceder. Acharam estranho que Belly não tivesse avisado, pessoalmente, sobre sua partida repentina. Belly sempre foi uma pessoa dedicada à instituição e nunca deixava de comparecer a nenhuma reunião. Além disso, ela não havia mencionado nada sobre problemas familiares nos Estados Unidos recentemente. Alguns membros expressaram preocupação com o bem-estar de Belly, enquanto outros se concentraram em como lidar com as questões financeiras da instituição na ausência dela. Após alguma discussão, concordaram em enviar uma mensagem de apoio para Belly e sua família. Cerca de 3 semanas depois, Clara e as outras integrantes da instituição feminina organizaram seu baile anual. Como de costume, convidaram Belly e o seu marido, Dr. Crippen, mesmo sabendo que era uma formalidade, já que Belly ainda estava nos Estados Unidos. O Dr. Crippen compareceu ao baile, mas não sozinho. Ao seu lado estava Ethel Leneve, sua assistente, a jovem que entregou a carta e o pacote, informando sobre a partida repentina de Belly. Isso gerou bastante desconforto entre os convidados do evento, principalmente porque Ethel compareceu com um vestido e algumas das joias de Belly. Segundo relatos do próprio Dr. Crippen, em 1905, ele nutria um amor platônico por Ethel. E a partir de 1907, ele e sua esposa Belly já não mantinham mais contato sexual, após ele ter pego ela na cama com outro homem. Era sabido que Belly já havia sido infiel diversas vezes. Então, o Dr. Crippen decidiu que partiria para outra e se aproximou intimamente de Ethel. Apesar de não saberem da história completa, essa presença de Ethel com o Dr. Crippen gerou muitos burburinhos. Clara observava incrédula o Dr. Crippen e Ethel dançando pelo salão. Ela não conseguia entender o que se passava na cabeça do médico. Como ele podia achar apropriado trair a sua esposa tão abertamente na frente dos amigos dela em um lugar tão público? Naquela noite, Clara e as outras integrantes da instituição decidiram que,
devido à óbvia infidelidade do Dr. Crippen, não poderiam mais convidá-lo para eventos futuros, pelo menos até conversarem com Belly quando ela retornasse. Mas Belly não voltou e não escreveu para nenhuma das amigas ou membros da instituição. Ela simplesmente desapareceu. Em 20 de março de 1910, cerca de 2 meses após a suposta viagem de Belly para os Estados Unidos, o Dr. Crippen anunciou ter recebido uma notícia terrível. Sua esposa havia adoecido durante a viagem e depois falecido. Quando os membros da instituição souberam disso, a indignação com a traição do Dr. Crippen rapidamente se transformou em suspeita de que ele pudesse ter algo a ver com o sumiço e, quizás, a morte prematura de Belly. Um dos membros da instituição decidiu então ir à polícia e relatar o desaparecimento de Belly. Inicialmente, a polícia não estava disposta a investigar o caso, pois não viam quaisquer indícios de crime. Do ponto de vista deles, só sabiam que Belly tinha morrido nos Estados Unidos, aparentemente por causas naturais. Mas os amigos de Belly não desistiram e continuaram pressionando a polícia. Finalmente, após 3 meses, a polícia designou um detetive para o caso. Seu nome era Walter Dill. O inspetor Dill era detetive há mais de 20 anos e havia trabalhado no famoso caso de Jack, o Estripador. Ele foi uma das pessoas a encontrar o corpo da última vítima de Jack. Embora o caso do Estripador não tenha sido resolvido, Walter Dill ganhou uma fama como um excelente detetive após essa investigação. Por isso, tê-lo liderando este caso foi muito relevante e importante para quem buscava a verdade. Assim, na tarde de 6 de julho de 1910, cerca de 5 meses após o sumiço de Bell, uma das primeiras ações do inspetor Dill foi visitar a casa do Dr. Crippen para questioná-lo sobre a esposa. O inspetor Dill esperava que o Dr. Crippen contasse a mesma história que havia dito a todos sobre Bell, mas o Dr. Crippen parecia muito estranho ao responder essas perguntas, e ele quase parecia muito envergonhado. O inspetor Dill notou claramente isso e continuou fazendo perguntas de rotina e deixou o Dr. Crippen agir como estava agindo. Em determinado momento, o Dr. Crippen parou de responder as perguntas e ficou em silêncio por um instante com a cabeça entre as mãos. Então, ele tirou os óculos, colocou-os sobre a mesa e olhou para o inspetor Dill, dizendo: "Sabe, eu deveria simplesmente contar a verdade." E veio a primeira contradição. Belly não está morta. O Dr. Crippen explicou ao inspetor que na manhã seguinte ao jantar em que organizaram com Paul e Clara, quando ele acordou, sua esposa havia partido e levado todas as coisas dela junto, sem dizer para onde ela ia. Finalmente, o Dr. Crippen percebeu que sua esposa cumpriu a promessa de deixá-lo. Ele admitiu ter mentido sobre o que aconteceu com Belly porque estava tentando evitar um escândalo. Por isso, o Dr. Crippen acreditava que mentir sobre o ocorrido acabaria protegendo a reputação dela e dele próprio. Seria uma situação vantajosa para ambos. Quando o Dr. Crippen teve certeza de que Bell não voltaria, que realmente o havia deixado para sempre, foi quando começou a namorar Ethel abertamente, pois ele estava apaixonado por sua assistente já há um bom tempo. E sentiu que agora, com sua esposa fora de cena, poderia finalmente amá-la livremente, mesmo que admitisse que ninguém realmente aprovaria. O Dr. Crippen insistiu com o inspetor que esta era a verdade. Depois de explicar tudo isso ao inspetor, o Dr. Crippen simplesmente cobriu o rosto com as mãos, parecendo profundamente envergonhado e arrependido. O inspetor Dill realmente acreditou no Dr. Crippen. Afinal, este é um homem que acabou de revelar alguns dos momentos mais constrangedores de toda a sua vida, então ele provavelmente estaria falando a verdade. Além disso, o inspetor Dill não pôde deixar de pensar que o Dr. Crippen parecia ser um tipo pacato, incapaz de tirar a vida de alguém. No entanto, ao mesmo tempo, o inspetor Dill conseguia imaginar uma mulher como Belly abandonando o Dr. Crippen da maneira que ela fez. Mesmo assim, apenas para ser meticuloso e cumprir de fato sua tarefa, o inspetor Dill perguntou ao Dr. Crippen se ele se importaria em permitir uma vistoria à propriedade. Afinal, tratava-se de um caso de pessoa desaparecida e era preciso verificar tudo. "Vasculhe minha casa. Faça o que for necessário, detetive." O detetive Dill percorreu toda a casa, examinou todos os cômodos e não encontrou
nada de suspeito. Então, ele informou ao Dr. Crippen que a partir daquele momento acreditava em sua história e que basicamente o caso estava encerrado. Mas o inspetor Dill precisava falar com Belly para encerrar oficialmente o caso. Assim, eles combinaram e trabalharam juntos para elaborar um pequeno anúncio que seria publicado nos jornais americanos, dizendo basicamente: Bom, se você vir isto, precisa entrar em contato com a polícia em Londres, pois estamos procurando por você. Com amor, Horvik Crippen. O inspetor Dill agradeceu ao Dr. Crippen, disse que manteria contato e acabou indo embora. 5 dias depois, quando o inspetor Dill foi procurar Dr. Crippen, descobriu que ele e sua nova namorada, Ethel, haviam desaparecido. E absolutamente ninguém sabia onde estavam. E isso mudou tudo no caso Belly. O inspetor Dill não pôde deixar de pensar que o Dr. Crippen e Ethel pareciam estar fugindo de alguma coisa. Portanto, é provável que tinham enganado sobre o envolvimento deles no sumiço de Belly. Assim, o inspetor Dill enviou descrições físicas para todos os jornais e delegacias pela Europa e também fez uma anotação para verificar todos os navios que partiam para os Estados Unidos caso o Dr. Crippen e Ethel decidissem fugir da Europa por esse meio. E enquanto essa grande caçada estava apenas começando, o inspetor Dill e sua equipe voltaram à casa do Dr. Crippen para realizar uma busca muito mais minuciosa. Abriram gavetas e armários, jogaram tudo para fora, mas não encontraram nada suspeito. Mas, em certo momento, o inspetor Dill, que estava muito irritado por ter sido enganado por esse médico, desceu as escadas do porão na casa do Dr. Crippen e, ao chegar lá embaixo, notou que os tijolos em frente à lareira pareciam um pouco estranhos, desajustados, como se fossem novos demais ou alguma coisa parecida. Então, agindo por intuição, ele se aproximou desses tijolos, bem na frente da lareira, e olhando para eles, pegou um atiçador, daqueles usados para mexer na lenha, na fogueira, e começou a bater levemente em cada um dos tijolos. A cada toque, ele ouviu um som sólido, de algo duro atrás do tijolo. Mas, conforme avançava, batendo em cada um desses tijolos, ele finalmente chegou ao centro, e quando bateu com o atiçador em um deles, ouviu um som oco. Claramente havia algo escondido debaixo desses tijolos. Então, o inspetor Dill, super animado, chama sua equipe. Um por um, eles começam a remover todos os tijolos. Debaixo dos tijolos, eles descobrem uma camada perfeitamente lisa de argila. O inspetor usa uma pá e dá uma primeira cavada com a ferramenta. De repente, um cheiro horrível começa a sair do chão. Tão nojento que os homens ao redor começam a se sentir mal. Após apenas algumas escavadas, eles veem o que está causando aquele cheiro medonho. Esse buraco no porão sob os tijolos estão várias partes de um corpo humano. Mas não há braços, não há pernas, não há cabeça. Tudo o que se vê são apenas os órgãos internos de alguém, além de uma espécie de pele que poderia ter sido removida do corpo de uma pessoa com precisão praticamente cirúrgica. A polícia não consegue, com base nesses restos mortais, fazer uma identificação positiva de quem exatamente era aquela vítima. Mas eles encontram nessa cova, junto com os órgãos e a pele, vários fios de cabelo que se assemelhavam aos de Belly, e vários pedaços de pijama que pareciam o do Dr. Crippen. E um daqueles pedaços de pele que encontraram, existia uma marca de nascença muito característica que batia com uma marca que Belly também tinha. Além disso, os investigadores identificaram que no interior dos intestinos havia vestígios de um tipo específico de sedativo que nas semanas anteriores ao desaparecimento de Belly foi preparado pelo Dr. Crippen para a utilização em consultórios odontológicos. Logo após essas descobertas chocantes, Dr. Crippen e Ethel foram parados em um navio tentando escapar do país e assim foram imediatamente presos. O julgamento de Crippen é até hoje um dos mais famosos de Londres. Ocorreu no Old Bailey em outubro de 1910. A acusação argumentou que Crippen havia assassinado sua esposa para ficar com sua amante. A defesa de Crippen alegou que os restos encontrados na casa não eram de Belly e que ela havia fugido para os Estados Unidos.
Um dos principais elementos do julgamento foi o testemunho do patologista Bernard Spilsbury, que afirmou que os restos encontrados eram humanos e provavelmente de Betty Crippen. Spilsbury também sugeriu que a vítima havia sido envenenada com hioscina, uma droga encontrada em poder de Crippen. Apesar dos esforços da defesa, Crippen foi considerado culpado pelo júri em apenas 27 minutos de deliberação. Ele foi condenado à morte e enforcado em 23 de novembro de 1910 na prisão de Pentonville. Já Ethel foi inocentada de qualquer envolvimento no crime. Contudo, isso não foi o fim da história. Longe disso. Exatamente um século depois, em 2010, um perito forense da Universidade Estadual de Michigan analisou um pedaço do tecido dos restos encontrados no porão do Dr. Crippen, que estava preservado em um museu de Londres. Embora o caso estivesse oficialmente encerrado desde 1910, alguns detalhes estranhos nunca fizeram sentido para muita gente. Por exemplo, porque o Dr. Crippen havia se livrado com sucesso da cabeça, braços, pernas e ossos da esposa, mas decidiu manter justo os órgãos e a pele enterrados ali no porão sob os tijolos soltos? Não fazia sentido. Além disso, se o Dr. Crippen matou a mulher envenenando-a, como sugerido pelo sedativo encontrado nos intestinos dela, por que ele teria desmembrado depois? O motivo pelo qual assassinos costumam usar veneno é para fazer a morte da vítima parecer mais natural. Mutilar o corpo chama atenção para o crime. Simplesmente não fazia sentido, principalmente vindo de um homem inteligentíssimo. Então, esse perito forense da Universidade Estadual de Michigan decidiu que iria finalmente obter algumas respostas para esse caso. Então, o que ele fez foi comparar o DNA do tecido encontrado com o DNA de uma das sobrinhas de Betty. Ao fazer essa comparação, ele descobriu que os dois DNAs não eram compatíveis. Isso significa que o corpo encontrado ali no porão do Dr. Crippen não era de Betty. E essa nem é a parte mais surpreendente. Após esse teste, o cientista forense identificou que o corpo nem sequer era de uma mulher, era de um homem. E até hoje, ninguém conseguiu identificar de quem era esse corpo, e Betty nunca foi encontrada. Tudo o que sabemos é que um homem inocente, o Dr. Crippen, foi condenado à morte por algo que ele não cometeu. A principal teoria para explicar esse caso é que Betty realmente fugiu para os Estados Unidos sob uma nova identidade. Ela poderia ter simulado sua própria morte para escapar de seu casamento infeliz. Porém, essa teoria não explica como restos mortais foram parar ali no porão do Dr. Crippen. Será que Betty cometeu algum tipo de crime e escondeu partes do corpo ali? Poderia Betty ter exumado alguma cova para fazer isso? Ela era excêntrica. Uma teoria menos popular, mas intrigante, é que o patologista Bernard Spilsbury e outros especialistas que trabalharam no caso teriam sido envolvidos em uma conspiração para incriminar Crippen. Essa teoria afirma que as evidências forenses poderiam ter sido manipuladas ou interpretadas erroneamente, de maneira proposital, já que Spilsbury ganhou muita notoriedade com o sucesso desse caso. Eu, dentro da minha insignificância pericial, mas especulando como um mero entusiasta de crimes, acredito que Betty realmente possa ter fugido e que o Dr. Crippen, indignado e triste, pode ter ido atrás de uma vingança e talvez envenenando e matando o amante de Betty. Vai saber. Betty, por outro lado, poderia ter deixado alguma coisa lá no porão para incriminar o marido. E aí, piratas? Tem alguma teoria maluca para explicar esse caso? Deixa aí nos comentários o que você acredita que houve. Se você curtiu o vídeo, deixa o like que fortalece demais nosso pequeno canal. Indique o canal para amigos fãs do misterioso, do sinistro e do estranho. E se você é novo por aqui, mas gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e não perca novas histórias. Beleza? Eu agradeço terem ficado comigo até aqui. Eu sou Eduardo Levi e valeu, um abraço!